Nesse vídeo vou te mostrar a estrutura exata que eu utilizo para criar agentes IAs que atuam dentro do WhatsApp dos meus clientes, seja para vender, para qualificar, o que você quiser. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thalena e eu sou especialista em inteligência artificial e automação e já estou atuando aí nesse mercado há mais de 3 anos. Aqui no meu canal eu te mostro na prática como que você pode construir agentes inteligentes que geram vendas, que atendem clientes e que otimizam operações inteiras dentro de uma empresa. E se esse assunto te interessa, não esquece de deixar o teu like e já se inscrever no canal, porque eu ainda vou trazer muita coisa por aqui. E até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como que você também pode ter acesso a esse template atualizado da estrutura que a gente desenvolveu, testou, atualizou e que já está em produção em vários clientes aqui na minha empresa. E como você já sabe, aqui no meu canal eu gosto de trazer praticidade, então eu sempre vou trazer o passo a passo de forma mais didática que eu conseguir. É por isso que eu vou te mostrar agora uma estrutura super completa desse template, passo a passo. Só que antes da gente ver realmente a estrutura por trás do N8N, eu quero te mostrar como é que isso funciona na prática, né? Como que essa IA funciona na prática. Então, vou fazer uns testes aqui para te mostrar as funcionalidades que ela tem. Eu vou mandar aqui uma mensagem, isso aqui eu tô no WhatsApp, e ela tá conectada dentro do meu WhatsApp. Eu vou mandar um oi aqui para ela, olha só, vamos ver. E esse time, eu que coloquei, tá? Então, esse time que ela demora um pouquinho para responder, eu mesma que escolhi para trazer mais humanização. Olha só, já me respondeu aqui, já falou boa noite, já se apresentou, já perguntou o nome. Claro que a forma que ela comunica, eu que defini dentro do prompt. Isso daí é prompt. Mas para você ver como que ela já nem falei boa noite. 7h29, ela já identificou que é noite, já se apresentou e já perguntou meu nome. Vou mandar um áudio agora. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Bruna. Eu queria saber se vocês trabalham com inteligência artificial, como é que funciona o trabalho de vocês. Enviei. Eu não vou falar que meu nome é Thalena, porque dentro do prompt tem Thalena. Vou mandar aqui outro nome para ver se ela vai identificar e vai perceber que eu mandei um áudio, né? Se ela vai entender áudio. Tem aquele delayzinho normal. Olha só. Já trouxe aqui, nosso trabalho com é assim, ela já tá me explicando como é, já me respondeu, já me perguntou, ou seja, ela tá fazendo um processo de qualificação comigo. Aqui, se eu enviar qualquer coisa, qualquer tipo de mídia, ela também vai entender. Fora que essas informações, tem algumas coisas aí que não estão no prompt dela. É por isso que eu tenho dentro dessa IA a estrutura do RAG também, para que ela consiga acessar documentos à parte do treinamento dela. Eu vou te mostrar tudo isso aqui. Então, olha só, vou perguntar aqui se tem algum... Mandei aqui pra gente ver a funcionalidade dela, enviar imagem, tá? Não só imagem, mas qualquer mídia que eu tenha configurado aqui dentro da estrutura, né? Da estrutura dela. Olha só, vamos ver se ela vai me enviar. Eu coloquei uma imagem só pra você ver a funcionalidade dela, olha só. Já me mandou uma imagem, um depoimento, né? Que eu coloquei aqui pra ela me mandar. E olha só que legal. Vou ver se ela vai me mandar mais alguma coisa. Ela também consegue enviar imagem. Tá continuando a conversa, né? Porque ela quer fazer essa qualificação comigo até eu querer agendar uma reunião. E agora eu vou te mostrar o por trás disso daqui. No final, eu peço para ela encaminhar para o humano, tá? Eu não vou até o final porque eu quero te mostrar isso na prática. No final, depois que ela faz a qualificação, a gente tem o processo dela enviar uma mensagem para a equipe humana, um número ou para um grupo que eu coloquei lá dentro, e ela vai fazer esse encaminhamento e vai pausar. Antes da gente entrar de fato dentro do workflow, eu quero te mostrar um pouquinho do que a gente precisa para ter isso daqui rodando, tá? Então vou dar um zoom aqui para te mostrar. A primeira coisa que a gente precisa é o N8N, o N8N. E existem algumas possibilidades de você ter acesso ao seu N8N, né? Você construir workflows dentro do N8N. Tem um vídeo onde eu ensino você a fazer essa instalação de forma quase que gratuita, pagando bem baratinho, utilizando uma hospedagem que tem um autoinstalador bem simples de fazer. Então, vou deixar o link na descrição e nos cards também. Assim que finalizar esse vídeo, você ir lá assistir ele. Lá nesse vídeo, eu mostro uma forma que é você instalando o N8N dentro da sua VPS. É como se você pagasse ali um computador na nuvem, é como se você tivesse uma nuvem e aquela nuvem é o seu computador. Então, para o N8N rodar, você consegue instalar ele de forma local dentro do seu computador, só que daí você precisa que o computador fique ligado. E para uma estrutura como essa, onde a gente precisa que o agente funcione de forma instantânea, ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é muito interessante. Então, você tem a opção de instalar o N8N dentro da sua estrutura, da sua VPS, que é como eu ensino no vídeo que eu mencionei, e também você pode pagar a mensalidade do N8N. Então, você
paga a estrutura deles mesmo. A própria empresa do N8N vende o serviço e aí a instalação fica por conta deles. Você utiliza de acordo com a quantidade que você paga lá. Vou deixar também o link aí se você quiser conferir o site deles, tá? Mas assim, eu recomendo que você faça a instalação dentro da sua hospedagem, porque daí você vai pagar bem baratinho e vai valer muito a pena, porque você tem acesso ilimitado. Então você não tem limite de requisição para utilizar o N8N. Primeira coisa é o N8N. Depois do N8N a gente precisa de uma API de WhatsApp. Aqui nessa estrutura eu estou utilizando uma API que ela é gratuita. Você só precisa instalar ela também dentro do seu servidor, né? Dentro da sua VPS, que é a Evolution API. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. Se não, começa a pesquisar porque ela é muito boa. Eu utilizo aqui para muitos clientes. Eu nunca tive problemas com a Evolution. Outra opção também, se você não quiser utilizar a Evolution, é a ZAPI. É outra opção aí de API de WhatsApp. Mas aqui no vídeo a gente vai falar da Evolution, que é gratuita. Outra coisa que a gente vai precisar é o Supabase. O Supabase, ele é como se fosse uma interface bonitinha para um banco de dados chamado Postgres. Nesse banco de dados nós vamos colocar todas as informações dos nossos leads, todos os nossos arquivos, tudo que tem a ver com a nossa IA em relação à memória dela, a tudo dela vai ficar dentro desse banco de dados, que é o Postgres. Só que a gente consegue acessar ele através do Supabase. Eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo. Então nós vamos precisar de uma conta no Supabase e aí tem uma versão gratuita que você consegue utilizar assim muito, não fica preocupado em relação a isso. O Supabase a gente vai utilizar as credenciais para conseguir acessar o banco de dados, que é utilizado para armazenar tudo que eu falei, né, da nossa IA. O Postgres, nós vamos precisar das credenciais também. Nós fazemos essa instalação das credenciais dentro do próprio Supabase. A gente consegue pegar esses dados e colocar dentro do nosso N8N para utilizar como memória, como base de dados vetorial. Eu te falei lá no começo do vídeo que a nossa IA, para ela não ter um prompt muito grande, eu até ensinei no vídeo sobre prompt aqui do canal, vou deixar nos cards também. A gente coloca essas informações em um banco de dados externo, utilizando aqui o sistema de RAG. O Redis, a gente vai precisar dele para memória de curto prazo, para coisas que são temporárias. Eu pego a mensagem, né, aquele dado que foi enviado para a IA, armazeno ali de forma bem rapidinho, bem instantânea e coloco isso dentro do Postgres. A OpenAI, né, eu vou utilizar o modelo aqui da OpenAI para ter a inteligência do meu agente, só que você pode ficar à vontade para utilizar outro. Uma que eu tô gostando muito de utilizar é o Gemini, tá muito inteligente, mas ele é um pouco mais caro do que alguns modelos da OpenAI. Então aqui eu vou trazer a OpenAI porque é o mais conhecido, enfim, é o que a gente mais utiliza. O modelo 4.1 mini tá sendo um dos melhores aqui, inclusive para uso de tools também, as ferramentas que a gente vai utilizar. E o Google Drive, que você precisa ter também as credenciais do Google para você pegar esses arquivos que você vai colocar para IA ter acesso aí a mais. Então agora sim que você entendeu os pontos que você vai precisar, vamos aqui para a tela do template. Como eu já falei para vocês, eu gosto de trazer tudo bem mastigadinho. Então, se você quiser ter acesso a esse template depois, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. Lá tem também alguns materiais de ajuda para você fazer a instalação desse template na sua estrutura. E aqui eu coloco todo um passo a passo de como é que funciona essa estrutura. Tem todo o passo a passo. O nosso fluxo, no total, ele tem aqui 7 partes, tá? Esse daqui eu dividi por 2, a parte 7 por 2, porque são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, a parte 7 acontece ao mesmo tempo. Mas nós temos aí 7 partes dentro do nosso fluxo, além das ferramentas extras, né? Que eu vou te mostrar também. Então, vamos começar aqui no início. Esse node inicial é um node de webhook, ou seja, esse node, ele é responsável por trazer todas as informações da minha Evolution API. Lembra que eu te falei que a gente precisa de uma API de WhatsApp para poder coletar todas as informações que vão vir do WhatsApp. Naquele momento que eu enviei a mensagem lá no teste que a gente fez inicialmente, caiu aqui. Então, toda mensagem que algum usuário que está mandando mensagem para o seu número enviar, ele cai aqui. Seja reação, seja documento, seja áudio, qualquer coisa. Tudo vai cair dentro desse webhook. E a partir daqui é que a gente começa a construir, de fato, o sistema por trás, né? O nosso agente, a estrutura robusta do nosso agente. Então, nesses primeiros nodes aqui, e aí já vai uma dica para quem trabalha com a implementação de agentes IA. Traz organização para os seus workflows. Você vê aqui que todos os nodes, eles estão formatados da maneira correta, para que na hora que eu venho aqui, eu bato o olho nesse fluxo, eu já consiga entender o que está acontecendo. Porque imagina depois, quando você tem escala dentro da sua agência, quando você começa a ter muitos clientes, para você fazer a manutenção desses fluxos depois, se você não tiver uma organização, fica uma coisa assim, louca demais. Facilita a tua vida desde o início, mesmo que você esteja começando na área, já começa a trabalhar com organização, para que você consiga ter escala limpa, né? Que você consiga trabalhar de forma limpa aí, quando você estiver implementando
representando os seus agentes. Aqui eu sempre trago esse tipo de formatação, onde a letra minúscula começa com a letra minúscula e a segunda palavra vem com a letra maiúscula. A segunda e o restante. Aqui nesses nodes iniciais, eu coleto a resposta e eu faço uma formatação, uma organização, uma normalização dos dados que eu estou recebendo. Esse aqui é um filtro, porque quando eu estou testando, eu sempre tenho um número de testes de vários agentes. Então, eu sempre coloco esse node de if aqui para passar só o meu contato. Então, quando você estiver em produção, você remove isso daqui para passar para todo mundo. Isso aqui é só para testes meus. E aí, a gente faz esse tratamento de dados com esse node de set aqui, organizando todos os dados que chegam no webhook. Depois disso, vem a parte de cadastro desse cliente dentro do banco de dados. Porque lembra que eu te falei que a nossa IA, ela tem memória. Tudo que a gente comunicar, seja o que o agente estiver enviando ou o usuário estiver enviando, a gente coloca isso dentro de um banco de dados. Então, essa é a etapa, a parte 2 é responsável por isso, por cadastrar esse cliente dentro do nosso banco de dados. E aqui eu estou utilizando o Postgres com a interface do Supabase. A primeira coisa que eu faço é verificar se ele já existe. Se ele existir, eu só vou coletar uma chave que eu crio para ele. Se ele não existe, eu crio essa chave. É isso que está acontecendo nesses nodes aqui. Depois disso, a gente vem para a parte 3, que é a parte onde a pausa e a ativação do nosso agente IA funciona. Aqui a gente faz uma verificação, primeiro, se a mensagem ela é enviada de dentro ou de fora. Ou seja, se for de dentro, significa que a mensagem saiu do número que a pessoa está falando, no número que está conectado à IA. Seja a IA que enviou ou um humano, né? Uma pessoa que pegou o celular ali e enviou. Isso significa que é de dentro. Ou se é de fora, se foi o lead, o usuário que mandou. Então, aqui nesse sistema de pausa, como é que funciona? Quando a IA está conversando, a gente consegue pegar também a mensagem que a IA enviou. A gente consegue salvar isso. Porque quando eu pausar a IA e vier um humano conversar, eu quero que a IA tenha acesso a todas aquelas memórias, tudo que foi conversado antes. Então, por isso que eu salvo tanto a mensagem do usuário, como a mensagem do agente, ou a mensagem do humano. Tudo isso é salvo para que a gente construa um histórico bem robusto mesmo, que a IA consiga acessar aquela memória e entender o que aconteceu, mesmo quando ela estava pausada. E aqui a gente utiliza um sistema de gatilhos para pausar e retornar a IA. Então, todos os nossos clientes, eles também têm uma interface. Aqui na minha empresa, na Lane AI, a gente tem uma interface para o cliente, onde ele consegue acessar. Então, se ele tem um time de pessoas ali que acessam esse WhatsApp, a gente coloca todo mundo nessa interface, inclusive em breve, tá? Falta pouco tempo para eu disponibilizar nossos sites aí para todo mundo que quiser também ter essa interface robusta, quiser construir agentes IA. Vai ser lindo, eu vou trazer as novidades para vocês. Mas enquanto isso, só nossos clientes que têm acesso. Então, eles têm essa interface onde eles conseguem controlar a IA lá dentro. Tem um botãozinho onde ela pausa e volta a IA, tá? Inclusive, se você tá vendo esse vídeo, começou a pesquisar sobre agentes IA para colocar na tua empresa, mas não quer ter dor de cabeça com a implementação, minha empresa traz essa solução para você. Então, se você tiver interesse, se você já tem um número grande aí de conversas no WhatsApp, não consegue dar conta, vou deixar o link aqui para você conversar com o meu time e a gente marcar uma reunião para entender melhor como é que funciona o teu atendimento hoje e melhorar isso. Então, vou deixar o link aqui na descrição se você quer implementar isso aqui dentro da tua empresa. Nós fazemos essa implementação para você também. Então, é isso que funciona aqui dentro nessa parte 3. Na parte 4, que é agora que a gente vai ver, nós temos aqui um tratamento de mensagem. E o legal aqui desse fluxo é que eu estou sempre atualizando. Como eu estou utilizando dentro dos agentes dos meus clientes, eu prezo por atualizar também. Então, o N8N, ele sempre está atualizando. Inclusive, ontem saiu uma atualização que eu tive que mudar alguns nodes. O N8N você tem que estar sempre atento, porque sempre tem coisa nova, você vai lá, muda uma coisinha, melhora outra coisa. Então, é bom que você que trabalha com agentes IA, fique atento também às atualizações. Esse fluxo, ele tá 100% atualizado. E você que for adquirir ele, eu vou trazer sempre a versão mais atualizada dele. Pode ser que ele esteja um pouco diferente quando você tiver adquirido ele, porque ele vai estar atualizado para a realidade daquele dia, tá? Então, fica tranquilo quanto a isso. Nessa parte, o que a gente está fazendo? Nós estamos tratando e armazenando todos os tipos de mídia que o cliente enviar. Seja texto, aqui tem todo o detalhe, né? Olha só. A gente consegue tratar texto, áudio, imagem, figurinha, reação, tudo. Tudo isso a gente pega e salva dentro do Redis. Lembra que eu falei anteriormente para você que você ia precisar do Redis? Que ele é um banco de dados para coisas temporárias, para memórias de curto prazo. Porque depois a gente vai jogar para o outro banco de dados. Nós vamos remover daqui e colocar no outro. Então, por que você não coloca direto no outro? Para trazer a organização e não encher o banco de dados. Já levar para lá de forma tratada. Quando é áudio, a gente faz a transcrição do que foi falado. Quando é imagem, a gente usa o Node aqui de análise
visualizar a imagem na OpenAI, quando é reação também, quando é figurinha também. Então, para todos os tipos de mídia, a gente tem uma maneira de tratar. Na parte 5, a gente unifica as mensagens fracionadas. Ou seja, quando tem um cliente que é ansioso, um usuário que é ansioso, que manda várias mensagens para você. Então, ele fala assim, oi, tudo bem? Ou ele manda um áudio, aí depois ele manda outro áudio, aí ele manda um áudio e um texto. Isso daí vira um bolo. Nessa etapa 5, a gente faz o tratamento disso. A gente faz uma concatenação, uma união de tudo que foi mandado ali. E salva tudo isso dentro do Redis, para depois a gente recuperar ela e limpar. Depois vem a parte 6, a etapa onde vai entrar a inteligência artificial, que é a etapa do meu agente RAG. E aqui eu trouxe ele com algumas tools que são muito relevantes e muito necessárias se você está trabalhando com um agente de atendimento. Nosso agente RAG, ele tem aqui o modelo. Então aqui eu estou usando o modelo 4.1 mini, que eu falei para vocês que é o melhor agora para trabalhar com RAG e outras tools. E aqui dentro do meu agente, nós precisamos de uma memória para ele. E nós utilizamos o Postgres. E aí, como eu te expliquei, usando o Supabase como interface. Então, tudo isso aqui a gente consegue visualizar dentro do Supabase de forma mais limpa. Além disso, nós temos algumas tools aqui. Nós temos a tool que envia imagem. Lembra lá do teste que na hora que eu pedir uma imagem, e aí você pode organizar isso dentro do prompt também. Inclusive, dentro desse template já vem o prompt formatado, só para você colocar suas informações. Lá dentro, você pode fazer uma atualização, né? Trazer análise para o teu negócio, para enviar as imagens ou qualquer outro tipo de mídia no momento exato, né? No momento específico lá, você consegue mandar a IA enviar essa imagem. Aqui foi na hora que eu pedi. Então, eu coloquei dentro do prompt, tipo, na hora que eu pedisse alguma coisa, ela enviasse. Você pode fazer isso também dentro do teu prompt. E aí, ela ativa essa tool aqui, que é uma tool de HTTP, ou seja, existem várias formas de você trabalhar com tools aqui dentro do N8N. Vou abrir aqui só para você ver. É chamando outro workflow, com esse nodezinho aqui de chamar outro workflow. É utilizando um code, é fazendo essa requisição HTTP, que é o que a gente está utilizando, é trabalhando com MCP, que é uma forma muito atual de trabalhar com as tools, que é a parte dos vectors, que é isso aqui que a gente vou já te mostrar também. Então tem muita forma e tem as tools específicas das ferramentas que já tem integração meio que nativa aqui com o N8N. Aqui tem ferramenta de tudo aqui. Se você quiser colocar direto no seu CRM, enfim, tem muita ferramenta. Eu tô utilizando o HTTP porque é mais prático, porque eu consigo reunir tudo dentro do mesmo fluxo. Vê que o fluxo aqui, ele ficou grande, porque eu não separei ele. Geralmente tem pessoas que trabalham separando e tendo vários fluxos. Eu gosto de manter tudo no mesmo lugar, porque daí fica tudo naquele projeto ali, naquele workflow. Então, por isso que eu utilizo essa tool de HTTP. E ela ativa um webhook aqui dentro mesmo. Então, eu coloco todas as informações, toda a descrição da tool aqui dentro, e ela ativa esse webhook. Então, aqui, no momento de enviar a imagem, eu recebo esses dados, eu trato eles, igual a gente fez no começo, eu busco a imagem, então tudo isso tem que estar interligado com o seu banco de dados. Lá dentro do Supabase eu tenho uma coluna que são todas as imagens do meu projeto. Então eu subo primeiro elas e eu pego o link delas, porque aqui dentro para enviar na Evolution a gente precisa do link dela. E aí eu puxo esse link de dentro da linha específica de uma tabela específica do Supabase. E aí eu faço um looping, né? Se eu tiver mais de um link, ele vai enviando uma foto por vez. Eu utilizava muito o Node da Evolution, mas eu parei de utilizar porque tive alguns problemas. Eu ouvi dizer que já está melhor, mas para não ter risco, eu utilizo mesmo o próprio bloco de HTTP aqui. Você vai ver que você consegue fazer as requisições direto, não vai ter problema. Esse Node aqui é o Node da Evolution de enviar a imagem. Se você for enviar outro tipo de mídia, você tem que buscar qual é a documentação específica para PDF, para, enfim, qualquer outro tipo de arquivo que você vai enviar. Mas é igual, você vai usar o mesmo sistema. A única coisa que você pode alterar é isso aqui, ó. Você vai colocar, em vez de ser imagem, o formato, vai botar o formato correto de acordo com a documentação da Evolution. E aí, quando ele faz o envio de todas as imagens, eu devolvo isso pro meu agente, né? Então, ele devolve, ó, enviei aqui. E aí, o agente consegue continuar a conversa. Então, o agente aciona a tool, e aí, depois que a tool é realizada, ele devolve, ó, deu certo. Então, aqui eu tenho uma informação dizendo, ó, deu certo, devolvendo isso de volta pro meu agente. E aí, ele continua o atendimento, que foi o que aconteceu, que a gente viu lá no teste. Depois disso, no final, a gente também tem, eu não ativei aqui, mas a gente também tem a tool de encaminhar o atendimento. Então, vamos supor que você tá qualificando o seu lead, né? Ele chegou, ele é um lead qualificado, e é o momento da equipe humana vir atender. Aí você coloca essa tool de atendimento.
E funciona da uma forma semelhante da tool de enviar imagem. Só que aqui dentro a gente trata os dados que foram recebidos do webhook. Depois, eu gosto de pausar a IA. Então, depois que eu encaminho, eu pauso a IA. Mas esse node aqui é opcional. Você pode remover ele e a IA continuar conversando ali, só notificou o mesmo time humano. Eu gosto de pausar. Aqui tem um sistema de criar mensagem que o seu time vai receber e o node de enviar para o time, seja para uma conversa específica do WhatsApp ou para um grupo. De repente você tem o time todo lá e você quer mandar essa notificação do lead que foi qualificado dentro do grupo. É aqui que a gente faz essa configuração. E aí a gente tem o node de responder o webhook. Igual aqui a gente responde, ó, gente, a gente conseguiu fazer essa tool que você solicitou para nós aqui. É isso que tá acontecendo. Além desses nodes que eu te mostrei, a gente também tem a tool de busca no RAG. Lembra que eu te falei que o nosso prompt ele não pode ficar grande? Então esse prompt aqui, ó, pequenininho, não é grande, porque as informações da empresa, informação FAQ, tudo isso a gente coloca dentro do RAG. Então aqui no final, vou te mostrar depois como é que a gente faz essa criação do RAG, tá? Nessa etapa aqui. Mas ele vai lá e busca dentro do banco de dados as informações específicas. E dentro do banco de dados ele está formatado de uma maneira, uma espécie de localização daquela frase. A gente sobe aquela frase e nós fazemos uma vetorização do que está escrito. Então a gente coloca isso numa linguagem, né, numa forma vetorizada, para que o agente ele consiga acessar lá de forma mais rápida. Toda vez, aqui dentro do prompt eu escrevo, toda vez que não tiver uma informação que tenha no seu prompt, vá buscar dentro do RAG. Ou se a pessoa perguntar de tal assunto, vá buscar dentro do RAG. E aí ele ativa essa documentação aqui. Depois a gente vem para a última parte, que é a parte 7, que é justamente a parte que a gente faz o envio do que foi criado ali pela IA. Aqui nessa etapa, a IA cria a mensagem e ela faz o envio de volta para o lead, para o usuário. E aqui nós temos um sistema de também fracionar as mensagens. Você viu que lá no teste, quando a gente fez, ela enviou as mensagens de forma quebrada. Isso também traz muita humanização. Tem gente que nem percebe que está conversando com a IA, porque o humano, ele envia as mensagens assim também, né? Então é legal que você também traga isso para a IA. Caso a mensagem seja uma mensagem curta, ela não vai precisar cortar, ela manda direto. Então isso é feito de forma automática, natural. Junto a essa etapa, nós também temos a parte 2 da parte 7, que é a parte que a gente vai salvar tudo isso dentro do banco de dados. Então lembra que eu te falei que a IA ela tem a memória de tudo, né? Então nessa etapa aqui a gente está salvando todo o histórico dentro do nosso banco de dados. Ela vai salvando isso e aí eu apago aqui a memória do heads. Lembra que aqui no começo a gente salvou e no final do fluxo eu já apago para limpar e não ficar um sistema pesado. Porque o heads eu utilizo ele na minha VPS, não é uma conta à parte. Já o Supabase não, a gente consegue criar a conta lá e utilizar o próprio servidor deles para não consumir o nosso de forma gratuita. E agora eu vou te mostrar aqui as ferramentas. Lembra que eu te falei que tem um processo de criar uma organização dentro do banco de dados? Já deixei as queries, é uma forma de criar isso dentro do banco de dados automaticamente. Já deixei tudo no ponto de você só simplesmente dar o play e ela criar dentro do seu banco de dados. Então o trabalho que você vai ter é simplesmente de criar sua conta no Supabase e colocar as credenciais aqui. Depois disso, pronto, você não vai precisar criar a tabela no Supabase, não. Você vai simplesmente clicar aqui e dar o play. E pronto, a sua tabela está criada e a sua IA vai funcionar. Mais mastigado, mais detalhado que isso, gente, não tem como, tá? Não tem como. E a gente tem também as ferramentas de apagar. Então, quem sabe você quer apagar o histórico todo, quer limpar toda a memória da IA, tudo. Aqui você faz isso. E como é que funciona essa parte de vetorização que eu te expliquei anteriormente? Aqui tem uma explicação, né, de cada node, mas eu vou te explicar aqui de forma bem prática. Toda vez que você criar um arquivo, você inserir ou atualizar um arquivo dentro de determinada pasta do seu Google Drive, então vamos supor que você tem lá um Google Drive ou do seu cliente, a pastinha do cliente, e aí você colocou um arquivo lá, seja documento, seja PDF, seja planilha. Essa etapa do fluxo, ela vai ser responsável por pegar isso, apagar o que tem lá no banco de dados e colocar essa nova atualização. Então aqui eu coloco um gatilho de tempo. A cada 2 dias ou a cada dia, tal horário, esse gatilho vem ativado e ele pega as informações. Se tiver alguma alteração, se tiver algum novo, ele atualiza tudo, faz a extração do texto que está lá nesse documento e faz a vetorização, né? Traz essa linguagem que a IA consegue acessar de forma mais rápida, utilizando aí o RAG. Então essa é a estrutura completa. Eu vou fazer o teste aqui pra gente ver o histórico de novo, pra você ver. Aquela hora que a gente testou, são esses testes aqui, mas eu vou mandar uma mensagem pra gente ver ela funcionando na prática. Vou mandar outra mensagem. Vou perguntar uma informação que não tem lá dentro do prompt dela pra gente ver ela utilizando o RAG. Olha só, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Vai chegar aqui a mensagem em alguns segundos. Ó, acabou de chegar aqui. Vamos esperar que tem o tempo, né, dela esperar se eu vou mandar mais alguma mensagem. Então, por isso que tem esse delay um pouco que eu mesma coloquei, mas você pode reduzir esse tempo tranquilamente, tá? Isso aí é você que vai decidir. Ó,
ó, já começou a me responder. Então, aqui dentro do N8N, a gente consegue visualizar a execução de teste, né? Eu venho aqui, ó, vou dar um zoom para vocês. A gente consegue ver que ele passou pela parte 1, pela parte 2, pela parte 3, veio aqui para a parte 4, né? Salvou essa informação no Heads, porque era um texto. Fizemos a concatenação de mensagens, mandamos isso para o agente gerou uma resposta. Tá vendo que ele consultou aqui o banco de dados? E aí ele trouxe a informação que eu perguntei e devolveu isso para o agente. E aí no final eu salvo tudo no meu histórico e faço o envio para o usuário final através da parte 7.1. Então aqui a gente consegue ver exatamente, ó, ele me mandou a informação exata que ele buscou lá dentro do RAG. E já perguntou o que eu queria, né, para continuar o atendimento. Essa é a estrutura por trás do agente A que está transformando os atendimentos dos nossos clientes aqui na Lane AI. E se você também quer melhorar a performance do teu time comercial, se você quer ter uma IA trabalhando para você dentro do WhatsApp, é mais fácil você contratar o nosso time para implementar para você e você não ter trabalho nenhum. Agora, se você já trabalha na área e quer otimizar o teu tempo com esse template completo, só no ponto de você colocar as informações dos teus clientes, vou deixar o link também na descrição para você adquirir esse template. Não esquece de deixar o teu like aqui e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que ainda vai vir. E não para por aí, tá? Vou deixar um vídeo aqui bem interessante para você assistir. Te vejo no próximo vídeo. Mm-hmm.